Olá, moçadinha. Vamos para uma revisão aqui de PDS. Piraquara hoje, uma chuvinha. Bom para dormir, mas não, né? Vamos aí, vamos ao trabalho. Vamos a algumas questões aqui do meu simulado. Então vamos lá, a primeira. A série de Fourier de tempo discreto é uma das ferramentas mais importantes na análise espectral de sequências, sinais discretos. Numa série de Fourier, os coeficientes estão associados à frequência, cujos valores são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que indica os termos pelos quais as referidas frequências são identificadas. Bom, eu peguei uma informação de uma pesquisa aqui, e diz assim, algumas propriedades gerais importantes da denominada série de Fourier, ou como é também chamada, série harmônica, pois os componentes possuem frequências múltiplas inteiras da fundamental. Então, nós já vamos eliminar aqui, amostras espectrais, não. Componentes ortogonais, não. Componentes fracionais, não. Amostras temporais, né, tempo discreto, amostras temporais, poderia ser, mas nós estamos falando de Fourier. Então é harmônicas, tá? A resposta certa é harmônica. Vamos para a próxima. Então, segunda. Dado o sistema em tempo discreto abaixo, indique o que não possui memória. Justifique a sua resposta. Então, que não possui memória, o que acontece? Toda entrada vai causar uma saída naquele exato momento. Não depende de outras informação anterior ou adiante, né, futuras. Então, a única que daria certo é essa 3x de n. Ele está aumentando a amplitude 3 vezes, mas ele está pegando o valor de n naquele exato momento, e a saída é o y de n. Essa primeira aqui, n mais 6, ele está adiantando, né? Então, se n fosse 0, aonde vai sair 0 menos mais 6, vai sair no ponto 6. E aqui, ele está aumentando a amplitude, igual esse camarada aqui, só que ele está somando mais um sinal que está atrasado, né? n menos 3. Então, esse sinal está atrasado. E assim por diante, onde tem deslocamento aqui, não possui memória, tá? Porque ele tem que ter informação nos outros sinais, tá? Então, porque ele depende somente do valor de entrada naquele instante. Os demais precisam de valores de outras entradas, tá? Então, somente esse camaradinho aqui que é o correto. Vamos para a terceira. Nas últimas décadas, os sinais discretos passaram a desempenhar um papel de grande importância na engenharia. Esses sinais podem ser convenientemente manipulados por processadores digitais de sinais. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que identifica o processo de fundamental importância para que as amostras de sinais de um sinal discreto possa assumir apenas uma variedade limitada de valores. Então, amplificação, não, você vai estar alterando o valor dele, né? Filtragem, também não. Multiplexação, não. Equalização, não. É a quantização, porque a quantização se relaciona com o erro. Quanto mais quantizado, menos erro haverá, tá? Então é quantização. Próximo. Assinale a seguir as afirmativas a seguir estão relacionadas às sequências básicas que comumente aparecem no contexto de processamento digitais de sinais. Leia atentamente cada uma delas. Um degrau unitário de tempo discreto, U de n, pode ser expresso em termos de impulsos unitários de tempo discreto. O
aqui de n por meio de U de n, ρ de n menos 1 mais ρ de n. Não, esse aqui já está errado, porque é ao contrário. O impulso unitário tem uma propriedade que você pode identificar ele como U de n menos U menos 1. Então, esse aqui já está errado, ó. Esse aqui não é certo, porque ele vai perguntar aqui, ó, quais estão corretas as afirmativas. Então, essa aqui, a primeira, já está errado, porque é o contrário. Você não consegue representar um U de n por um impulso unitário. Então, vamos lá no Excel, lá, ó. Cadê? Vamos aqui no Excel. Então, vamos lá, ó. O que é o U de n? U de n é o degrau unitário. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 5, menos 4. Vou colocar uns valores aqui, ó. O degrau unitário, então vou colocar aqui, ó, degrau unitário. Ele a partir do zero, ó, esse aqui é o n, ponto e vírgula, e eu não vou deslocar ele em ponto nenhum. Então a partir do zero ele começa a valer 1. Ó, então ó, a partir do zero aqui, ó, ele começou a valer 1. Enquanto o nosso amigo impulso unitário, ele só vale 1 do zero. Certo? Então, lá naquela propriedade lá, nós estamos dizendo aqui, ó, que U de n é esse daqui, ó, U de n menos U de n menos 1, eu posso representar o meu impulso unitário. Vamos ver se isso é verdade. Então, ó, é U de n, que é esse carinha aqui, menos o anterior. Ó, ele deu 1. Se eu só copiar esse carinha aqui, ó, ele vai dar 0 para todos esses camaradas aqui e vai dar 0 para esses carinha aqui. Pronto, aqui eu representei o impulso unitário. Certo? Então, ó, onde deu 0, ele deu 1. O resto deu tudo 0. Então, essa afirmação aqui está incorreta. A forma geral de uma sequência, vamos para 2 aqui, ó. A forma geral de uma sequência exponencial de x de n é a vezes alfa expoente n, em que a e alfa são números reais. Certamente, é isso mesmo. Tá? Essa aqui está correta. Que a aqui tem que ser um valor real e o alfa também um valor real. Tá? Normalmente ele pode colocar não pode ser valor negativo aqui, tá? Ok? Então, pro 2, uma sequência senoidal é definida pela expressão x de n é igual a ponto cosseno entre parênteses ômega n mais alfa sobre ao quadrado, em que ômega n é a frequência em radianos e alfa é ângulo de fase em radiano. Não, n é a amostra, né? Ó, n é aqui a amostra. O ômega é em radianos, mas n é adimensional, que é a minha amostra. Então tá errada essa aqui também. Então apenas a 2 está correta, certo? Então vamos para a próxima. Nas últimas décadas, os sinais discretos passaram a desempenhar um papel de grande importância na engenharia. Esses sinais podem ser convenientemente manipulados por processadores digitais de sinais. Sinal dentre as alternativas abaixo, aquela que identifica um processo de fundamental importância para obtenção, eu até assinalei aqui, ó, de um sinal discreto. Bom, quando eu tenho um sinal contínuo, eu quero obter ele, o que eu vou fazer? Eu vou discretizar ele e vou pegar a amostra. Então, é amostragem. Tá? Amplificação, eu vou estar só ampliando o meu sinal. Equalização, a mesma coisa, equalizando. Multiplexação, modulação. Né? Então, a resposta disso aqui é amostra. Mais uma. As afirmativas a seguir estão relacionadas à propriedade dos chamados sistemas discretos. Leia atentamente cada uma delas.
Um sistema invariante com o tempo, ao efetuarmos um deslocamento na sequência de entrada xn, o único efeito na sequência xy é o deslocamento na mesma magnitude. Certinho. Por quê? Se eu deslocar a entrada, a saída vai sair deslocada também, né? Então, se eu pegar aqui, vou fazer lá no Excel uma coisinha rapidinho. Então, ó, vamos falar que esse carinha agora aqui, vamos colocar aqui o x de n. Então, se eu colocar aqui 0, 0, é um monte de zero aqui. Vou colocar aqui, ó, no 0 aqui eu vou colocar 1. Vou colocar 2 aqui. No y, a minha saída de n, coloquei um maiúsculo, né? Vai ser aqui, certo? Se eu deslocar, vamos pegar esse camaradinho aqui, ó, vamos colocar aqui do lado e vamos deslocar esse cara aqui 2 para frente. O meu y também vai ser deslocado, ó. Certo? Então ele vai sair deslocado. Ok, cadê você? Vamos voltar lá. Então deslocou o x de n, a saída desloca também, certo? Sistemas reais, né? Sistemas reais como, por exemplo, um canal de comunicação que com propagação por múltiplos percursos, são normalmente invariantes no tempo. Errado. Por quê? Ele tem múltiplos percursos. Como são invariantes? Ele vai variar. Pensa lá num sinal contínuo lá, e ele está indo por vários percursos. Então ele vai acabar variando. 3. Sistema invariantes com o tempo são necessariamente lineares. Não. Faltou uma vírgula aqui, né? Pode ser invariante no tempo e não ser linear. Tá? Então não é invariante no tempo, tem que ser necessariamente linear? Não. Errado também. Então apenas a primeira está certa. A questão 2. Considere o diagrama de blocos apresentado a seguir. Nele observe-se um sinal discreto x de n é empregado como uma entrada simultaneamente os dois sistemas lit, como resposta ao impulso H1 de n e H2 de n. Então, falou em H1 de n e H2 de n são impulsos associados ao paralelo. Daí o sinal já está colocando aqui, ó, o maisinho aqui, ó, tá? Com base na figura, assinale dentre as alternativas abaixo a única que fornece a expressão correta para o cálculo de y de n, que é a saída, a partir de x de n, das referências expostas ao impulso. Então, o que acontece aqui, ó? Paralelo é uma soma da multiplicação. E o sinal de mais já indica isso. Poderia-se fazer a distributiva. Então, eu posso pegar x de n multiplicado por h de n mais x de n multiplicado, esse maisinho aqui não tinha, né? Multiplicado por h2 de n, tá? Então, aqui, ó, nós temos a resposta aqui, ó, x de n multiplicado, entre parênteses, por h de n, h1 de n, mais h2 de n, que é a mesma coisa que eu coloquei aqui em cima aqui. As outras não dá certo, ó. É essa aqui que representa ela, ó. Ok? Bom, vamos para o próximo. Sinais são informações que terceiro aqui. Sinais são informações que podem ser transmitidas ou processadas. Fisicamente, os sinais são obtidos através de sensores ou transdutores.
e transformados em sinais de tensão ocorrente. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que identifica o tipo de sinal em que tanto o tempo quanto as amostras são representadas de forma discretizadas. Então, as amostras de forma discretizadas. Eu peguei um sinal contínuo, discretizei ela e peguei as amostras. Então, transformando em sinal digital. Não é sinal limitado, determinístico, contínuo, estocástico, né? Não, é sinal digital. Beleza? Quarta. A convolução entre um sinal discreto x de n e a resposta ao impulso de um sistema discreto linear invariante com o tempo h de n pode ser denotada por x de n convolução, que não é multiplicação aqui, é uma convolução h de n. Nesse contexto, considere as asserções a seguir. A igualdade de x de n convoluído com h de n é igual a h de n convoluído com x de n é válida. É, né? Está falando a mesma coisa aqui. Ele só trocou de posição aqui. Então, eu até coloquei aqui, ó. Imagine, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Entendeu? Então, na multiplicação, a inversão não tem problema. Apesar que a convolução é uma multiplicação e a soma das multiplicações dos dois sinais, certo? Então, por quê? Dentre outras propriedades, a operação de convolução é distributiva. Ah, mas aqui tem um negócio, ó. Esse camarada aqui, ó, você invertendo, daí está representado aqui, ó, ela é cumulativa. Nesse caso aqui, ó, ela é cumulativa. Distributiva é quando você tem mais um item, ó, x de n mais h de n mais convolução de x de g de n é igual a x de n convoluído com g de n mais g de n. Isso aqui é uma distributiva. Essa aqui é distributiva. Essa aqui é cumulativa. E essa aqui é associativa. Então, a primeira item aqui, ó, que é a igualdade aqui, mesmo eu alterando as posições dos termos aqui, ó, dos sinais, é válida. Mas a segunda não é, porque ele está falando que é distributiva, e não é. Nesse caso aqui, ela é cumulativa. Então, as duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Ok? Beleza. Dá uma olhada nessa propriedades da convolução aqui, ó. Isso aqui são propriedades de convolução. Eu que peguei na apostila. Bom, a quinta. Sistemas discretos lineares e invariantes no tempo podem ser caracterizados pela resposta ao impulso, a qual é normalmente denotada por h de n. Então, falou em impulso, é o h de n. Avaliando h de n, é possível indicar diversas propriedades do sistema que esta sequência caracteriza. Considere, por exemplo, um sistema discreto ao qual a resposta do impulso h de n é igual a 2n vezes u de menos n. Está associada. Então, que é uma multiplicação, né? Dentre das alternativas abaixo, assinale a única que indica uma propriedade que o sistema de tempo discreto descrito pela equação apresentada não possui. Ó, eu até aumentei a fonte aqui, não possui. Então, ó, nesse caso, h de n possui valores para n menor que zero. Então, a resposta aqui vai ser ela não possui casualidade. Por quê? A casualidade, condições para casualidade. Então, ela diz o seguinte, ó, resposta ao impulso de duração
representada por uma sequência à esquerda. Ok. Estabilidade, considerando o critério Bibo. Então, entrada, saída. Ok. Linearidade. Ok. Casualidade. Por que ela não possui casualidade? Por causa dessas condições aqui, ó. O sistema linear invariante ao deslocamento no tempo LSI só pode ser causal se o H de n for 0 para n menores que 0. Então até eu fiz aqui, ó, uma planilhinha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. É aquela função lá, ó. Para os zeros, n menor que 0, ele contém informação. Entendeu? Deixa eu aumentar a fonte aqui só para vocês enxergarem. Depois vocês não vão enxergar. Olha lá, ó. Esse carinha aqui, ó, é 2 elevado a n multiplicado pelo degrau de menos 1. Então, quando eu fiz o degrau, eu falei assim que do 0 para cá, ó, todo mundo vai ser 1. Então, ele tem valores para cá. Então, eu estou multiplicando. Então, 1 vezes 2n. Então, para menor que 0, ele tem valor. Por causa desse cara. Agora, se eu fizer ao contrário, que eu fiz nesse caso aqui, ó. Se eu pegar essa função aqui, fizer ela ao contrário e tirar esse n aqui, ó, dela. Cadê? Tirar esse n. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar essa. Deixa eu pegar, tirar para cá. Vai dar essa resposta aqui, ó. Então, olha a diferença, ó. Um sinalzinho de menos aqui, ó. Ele vai partir do 0, ele vai começar a dar valor, tá? E a questão lá está dando valor menos de 0. Então, ele não é causal. Por quê? Para a entrada n, nesse caso aqui, ó, ele depende de informações anteriores, ó. Certo? E, enquanto aqui, ó, para a entrada n, ele vai dar 1, depois ele vai dar 2, ele vai dar 4, vai ser uma expoente aqui, ó. Então, aqui é causal, porque ele depende do primeiro, não depende de anteriores e nem de sinal adiantado, né? Sinal futuro, tá? Então, esse caso aqui é causal, esse cara aqui não é causal, tá? Então, voltando aqui, o que ele não, daí a pegadinha é esse carinha aqui, ó, não possui é causalidade. Ele não possui causalidade, beleza? Passadinha, isso aí foi uma revisãozinha do meu simulado, beleza? Um abraço. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Precisou de algum exercício específico, se inscreva no meu canal, comente aí embaixo ou mande e-mail para mim, ok? Abraço, até a próxima.